Hugo Mota, ontem, durante a sessão, o presidente da Câmara falou sobre essa possibilidade dos servidores ganharem acima do teto. Vamos ver. Estamos aqui discutindo apenas a parte dos servidores de carreira que já recebem o teto do seu salário, já recebem o teto permitido pela lei brasileira, que inclusive é o teto que nós, deputados, recebemos. Nós estamos aqui tratando desses servidores que passarão a ter, e aí nós vamos definir a abrangência na casa, o direito de receber extrateto pelas funções que ocupam, funções de coordenação, de direção, de responsabilidade aqui na casa. Joel, boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Sadi, a gente passou o ano passado discutindo questões de ajuste fiscal, né? E às vezes esse ajuste é sempre cobrado que venha no gasto, né? Redução do gasto. E daí se discutia, o governo buscava 1 bilhão aqui, outro ali, pente fino no Bolsa Família, regras mais estritas para o BPC. Ou seja, coisas que são, ajustes que são necessários, é claro, mas que que eram discutidos acerca de quem, no fundo, está na base da pirâmide econômica. Vai lá o Congresso e, na direção contrária de qualquer esforço de ajuste, numa canetada só, combinada de forma muito rápida e votada simbolicamente, aumenta em 500 milhões de reais de gasto do orçamento do Estado brasileiro, não com quem mais precisa, e sim com quem já ocupa o topo da pirâmide econômica brasileira. A gente está falando da casta, que inclui políticos, mas também servidores da justiça e, no caso agora, do legislativo, e que parece que vivem em um mundo à parte. A lei do teto remuneratório, que era para trazer alguma racionalização e algum controle para impedir que quem trabalha para o Estado já comece a aumentar demais a sua remuneração, ela hoje em dia é uma regra para inglês ver. Porque as possibilidades de ganhar indenizações, penduricalhos vários fora do teto remuneratório está dada, já é regra no judiciário, está sendo trazida também para o legislativo e a gente sabe que tem muita gente ganhando muito acima. E veja, é perfeitamente possível a discussão de se, olha, algumas funções, no fundo, são subremuneradas, teríamos que discutir aí a remuneração, repensar o teto, talvez até essa discussão num futuro seja necessária. Mas para que ela seja possível, é preciso que se siga a regra com transparência. Hoje em dia é até difícil saber quanto cada categoria ganha, porque parte da remuneração não vem no salário. Vem, por exemplo, com essas indenizações de feriados que vão ser vendidos num esquema de trabalho que ninguém da população brasileira jamais viu na sua vida. A cada 3 dias trabalhados, você ganha um de descanso, fora os seus fins de semana, ninguém nunca viu isso. E quando as pessoas começam e descobrem que isso está sendo não só discutido, como aprovado e já vale para diversas categorias do funcionalismo público, a única e previsível reação das pessoas é a revolta, né? É dizer, essa casta trabalha, no fundo, para si mesma, a legitimidade dela deveria vir de prestar serviços e servir a população, mas muito pelo contrário, ela se serve dos recursos que a população paga para garantir privilégios cada vez mais altos, burlando a lei da maneira que for, enquanto a população sente a necessidade do aperto, sente também os efeitos da inflação e não há ninguém que a defenda. Não há nada que o Congresso brasileiro poderia ter feito agora que mais contribua para o sentimento antipolítica, para o sentimento antissistema, como uma medida como essa. A eleição está aí e acredito que a gente vai ver reflexos disso. Sabe aquela coisa, né, Joel, tem que dar o exemplo? Exato. Então, assim, quando a gente fala do judiciário, tem que dar o exemplo. Como é que um juiz trataria um cidadão que chega lá e diz: não paguei minhas contas, não rolou os impostos, não deu, seu juiz, valeu, foi mal. Não formalizei um terreno, foi mal. Falou, estou indo para a praia. Ou alguém que mudasse, ou um servidor que mudasse as regras para se favorecer. Isso. E o político, eu falei da sem cerimônia, a gente fica cobrando transparência, daqui a pouco eles vão dizer, vocês ficam cobrando transparência, a gente está sendo transparente, está contando o que a gente está fazendo aqui no microfone, está gravado numa sessão às 14h. Mas é sobre isso, Otávio.
Pois é, Sadia, e assim, é um início de legislatura, né, do ano legislativo que prometia ser diferente, de votar pautas de interesse do cidadão. E começa dessa forma, então tira completamente as esperanças, que o discurso do Hugo Mota era o quê? Olha, e do Davi menos, mas o Hugo Mota que foi mais criticado no ano passado, teve mais problemas no ano passado. Ó, a partir agora, página virada, vamos deixar de lado a polarização e agora vamos tratar do que interessa ao povo brasileiro. Essa pauta é de interesse do povo brasileiro? Então, assim, é logo na estreia, logo na largada. Então, fica difícil ali você entender alguma estratégia que seja para melhorar ali a imagem, nem melhorar a imagem, é para trabalhar mesmo de acordo com os anseios da sociedade. Quando você vai discutir a tabela 6, o fim da tabela 6x1, você cria a tabela 4x2. Não, 3x1. 3x1, né? 3x1. 3x1. Na realidade, é a tabela 3-4. Você trabalha 3, descansa 4. É 3-4. Pior, é exatamente isso. É 3-4. Agora, você falou do Alcolumbre, e eu tenho dito aqui, isso faz parte do projeto político de poder, de muita força do presidente do Senado, olhar para dentro, né? Óbvio, a gente já fez aqui a crítica, né? Acho que está bem claro que a gente pensa sobre isso. Agora eu vou fazer a análise do ponto de vista pragmático, como funciona ali a cabeça de um presidente de casa. Ele está olhando para dentro. Sim. Então ele vai fazer ali, vai jogar para o Hugo Mota também, mas mais o Alcolumbre, porque como vocês bem colocaram, o Hugo Mota foi muito criticado, tem mais desgaste, ele vai e volta mais do que o Alcolumbre. O Alcolumbre não. Como a gente já contou aqui, quando ele faz campanha, os senadores, a maioria, sempre diz, não, ele quer saber se você está bem, se tomou remédio, se você precisa de alguma coisa, ele cuida dos senadores. Aí você fala, Sadim, mas isso é função do presidente da casa? Nessa política do dia a dia virou. Então, ele tem ali os senadores o tempo todo como aliados, seja de direita, de esquerda ou do centrão. Tanto é que ele se elegeu como ele se elegeu e vai buscar essa reeleição. Então, cada vez mais, né, Valdo, o Alcolumbre se firma como essa grande... Ele tem esse grande protagonismo no Congresso Nacional. Ele é aquele que consegue sentir mais a temperatura do que está acontecendo no Legislativo em relação ao Executivo e em relação também ao Judiciário. Ele consegue tirar essa temperatura também. O projeto surgiu na Câmara, mas teve o apoio do Senado, porque beneficiou também os servidores do Senado Federal. O fato é que o que aconteceu ali foi tudo acordado pelas duas casas. Os líderes partidários de esquerda, direita, centro, todos também ficaram. Acho que só o PSOL e o Novo foram contra, né? Que votaram contra, encaminharam contra essa votação. A votação foi simbólica, que encaminharam votação contra. Os demais votaram a favor da proposta e vem no momento em que você aumenta, dá gratificações no instante que o país está precisando economizar, né? O que acho que é muito importante, André, a gente destacar aqui é que o Congresso perde a cada momento a credibilidade de ser aquele órgão, aquele poder que cobra do governo federal corte de gastos, né? Até pouco tempo, o Congresso, sempre que podia, apontava para o Palácio Planalto dizendo o governo só quer aumentar a receita e não quer cortar gastos. Não está errado, né? Está certo na crítica, mas não tem ali, diríamos assim, credibilidade para direcionar essa crise sempre que ele sempre gasta, ele sempre aumenta gastos, emendas parlamentares, fundo partidário, fundo eleitoral, aumento de servidores. De novo, acho que isso é importante destacar. Tinha funcionário lá que precisava de reajuste? Tinha. Eu acho que tinha gente que precisava do aumento, concordo. Isso não está em questão, né? Eles reclamaram, o Judiciário teve aumento, o TCU teve aumento, por que os nossos servidores não precisavam ter aumento? Corretíssimo. Agora, acima da inflação, né, com a criação de uma comissão compensatória só para um grupo ali,
que vai ter uma escala de trabalho maravilhosa? Não, né? Isso não, isso aí é imoral neste momento. Então, é isso que está em prática. Agora, é interessante como o Davi Alcolumbre consegue se descolar desse desgaste. Está ficando para a Câmara, porque surgiu na Câmara toda a articulação para votar. E ele consegue ficar livre desse desgaste, né? Nisso, ele consegue muito bem manejar para evitar o desgaste. E ele fala, né? Olha, estão dizendo que tem tensão entre os poderes. Não, nós aqui só colocamos a nossa posição, né? Não somos omissos, né? Acordo não significa submissão. Então, André, agora, foi um péssimo início de ano para o Congresso Nacional. Bom, então a gente deu aqui um spoilerzinho das contas públicas, Dani. Agora detalha para a gente, por favor, o que significa. Pois é, Sadi, a gente fez aqui um levantamento, aliás, a gente não, a Júlia Finamor, junto com a Juliana Braga e mais uma força-tarefa, porque foi difícil destrinchar esses números. A gente está falando de um pacote, o que foi aprovado ontem. E esse pacote é um pacote de 6 bilhões de reais por ano. É importante registrar que a gente não está considerando nessa conta dois elementos que estão presentes no pacote. A gente não está considerando a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano e também não está considerando o projeto que trata da reestruturação de cargos no MEC. Aliás, essas duas rubricas são bem pequenininhas e, consequentemente, retirá-las da conta fez pouca diferença. Retirando essas duas rubricas, a gente ainda tem 6 bilhões de reais a mais por ano. A gente tem um pacote de reestruturação de cargos no Poder Executivo que soma 5,3 bilhões de reais. Tem o reajuste dos servidores da Câmara, 592 milhões. E o reajuste dos servidores do Senado, 198,4 milhões. Então, por isso, 5,3 com os 592 mais os 198 é que vai dar ali os 6 bilhões de reais a mais que esse pacote autorizou em termos de gastos a partir desse ano de 2026. E aqui tem algumas sugestões do que poderia ser feito com 6 bilhões de reais por ano. Você poderia construir de 500 a 750 escolas. Você poderia construir entre 37,5 mil a 46 mil casas populares no Minha Casa Minha Vida. Você poderia construir entre 1.000 e 1.500 creches. Poderia construir entre 2.000 e 3.000 postos de saúde. Tudo isso em apenas um pacote de aumento de gastos que foi autorizado ontem. Mas, Dani, você sabe tão bem quanto eu que no momento que você cria esse tipo de penduricalho na Câmara Federal, no Senado, isso se espalha. Então, claro. Esse número tipo assim, estão partindo disso aqui. Perfeito, porque, obviamente, isso aqui vai ser reproduzido pelas Assembleias Legislativas pelo país inteiro. Perfeito. A gente está falando na prática de um número inicial. Dominó, sabe, quando você vai jogando dominó, você sabe que ele vai... Essa foi só a canetada no âmbito federal. Exatamente. E essa canetada, e ela vai trazer certamente desdobramentos em outras esferas, tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. É muito impressionante porque 6 bilhões de reais é mais do que o orçamento de quase todos os ministérios. Dos menores, sim. A gente está falando, são poucos os ministérios que têm orçamento. Saúde, educação, esses grandões e tal, sim. Tirando esses grandões, todos os outros ministérios têm um orçamento menor do que 6 bilhões de reais. Uhum. A gente também está falando de orçamentos como o do IBGE, do CAPES, não chegam a 6 bilhões de reais. É muito dinheiro que você acaba autorizando numa canetada só, num ano eleitoral. $1 bilhão, isso é dinheiro até nos Estados Unidos. É dinheiro até nos Estados Unidos, $1 bilhão, muito bem lembrado.